Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Excelente. Nossa, tomei um Boa susto agora. noite. Essas coisas acontecem, né? Eu acabei entrando no link errado por algum motivo e um monte de gente que não estava reconhecendo. Eu falei assim, ixi, será que tem gente nova? O que está acontecendo aqui? Fiquei uns minutinhos para entender, mas deu tudo certo. Beleza, pessoal, acho que está todo mundo aqui, pelo menos a maioria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Legal. Pessoal, vocês tiveram chance de ler os cases que eu mandei? Vocês precisam de um tempinho para dar uma lida? Como é que vocês estão? Olha, professor, vou ser sincera, não tive tempo de ler.
Tá. É bem simples, tá? Eu não acho que precise ler o case inteiro para o nosso objetivo aqui. Eu vi que teve um grupo que já começou ali o exercício, mas só relembrando, né? A gente tinha falado na aula passada da análise SWOT, né? Que é feita através do conhecimento da empresa, né? Você lista aqui os fatores internos da empresa, né? Quais são as fortalezas e as fraquezas da empresa, né? Tem que ser características sustentáveis, né? Valorosas, raras, difíceis de copiar é o vril, né? Difíceis de copiar e que façam diferença, né? No dia a dia da empresa, né? Que sejam reconhecidas pelos clientes, que influenciem o valor percebido que eles têm daquela empresa, tá? E contribuam para a vantagem competitiva ou atrapalhem que a vantagem competitiva daquela empresa se perpetue, tá? Então, só fazendo um lembrete breve aqui, depois, a gente listaria os fatores externos, identificando as oportunidades e as ameaças, né, relacionadas ao ambiente onde aquela empresa atua. Então, se é uma empresa que atua no Brasil, qual o contexto da época que a gente está olhando, né, no case? A gente tem aqui problemas econômicos, problemas de governo, problemas de regulação que podem afetar aquela empresa. Existe uma oportunidade no mercado e que essa empresa possa aproveitar, né? Então, a ideia é que, com base nos cases que eu passei para vocês listem aí essas fortalezas, as fraquezas, as oportunidades, as ameaças, né? Que estão ali no material, tá? O case, na verdade, ele está aí para ajudar vocês, né? Então, a ideia é que, se vocês forem lendo a parte do contexto ali do case, vocês vão conseguir entender um pouco mais sobre a empresa, e aí tragam, se vocês não conhecem a empresa de mercado, não tem, sabem informação, vocês não sabem informação sobre a empresa, não tem problema. Vamos se concentrar somente com o que está no case, né, o que está escrito lá. Então, trazer o que está escrito lá aqui para o formatinho, tá bom? Tá claro? Beleza, Aline? Boa. Então, minha dica é fazer uma leitura dinâmica, digamos assim. E aí, eu tinha passado para vocês esse formatinho via Jamboard, eu tinha passado o link, eu passo novamente, não tem problema, para vocês editarem lá e colocando 3 a 5 fortalezas, 3 a 5 fraquezas, 3 a 5 oportunidades e 3 a 5 ameaças que vejam, tá? Beleza? Eu também tinha dado a opção de usar uma outra empresa qualquer, desde que fosse conhecida, além das duas do case que eu mandei para vocês, tá? Teria só a restrição que seja uma empresa conhecida de mercado, não pode ser padaria de esquina, a gente aí não vai saber contestar as informações que forem colocadas, tá bom? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Uma proposta aqui, eu vou dividir vocês em salas, e aí, a partir daí, vocês podem se juntar e conversar, ler o case e conversar sobre o case para construir esse nosso exercício, tá? Eu vou mandar o link do Jamboard. Professor, Diga lá. mas se dividir em salas, não corre o risco da gente cair com um grupo diferente do que foi dado? Corre o risco, mas a gente tem um jeito aqui, Tá. que eu posso errar, de fazer a sala já direcionada. Tá. Ô, professor, eu estou sem grupo e eu não recebi os cases. Eu estava confirmando aqui, eu não recebi. Tá lá no diretório, na pastinha, tá? Eu vou mandar novamente aqui os cases também. Se você puder mandar o link, eu olho, porque eu não estou encontrando, não. Não tem Na problema. realidade, eles colocaram hoje lá
a aula e tudo, a gente não estava conseguindo baixar nada lá no Tem problema diretório, lá nenhum. Tá aí de Mas novo onde vocês estão no falando? chat. No AVA, gente? no AVA. Ah, tá. É porque ontem eu entrei e realmente não tinha nada. Colocou hoje, o Lucas falou. Não tem problema. O que a gente vai combinar? Geraldo, meia hora para 20 minutos com 10 de lambuja, meia hora para responder atividades, mais 15 para leitura do case. Então, vocês têm esses 15 minutos aqui para ler, tá? E depois mais 20 minutos, aí a meia hora para construir o exercício. E aí o pessoal que já começou, já iniciou, a gente tira a dúvida, tá? Mariana, é você, né, que está sem grupo? É só a Mariana que está Isso, sem eu grupo? mesma. Desculpa, eu mesma. Eu tô aqui no chat. Ramalha também está sem grupo, está no mudo, Ramalha. Ouvindo agora? Sim. Pronto, eu também estou. Inclusive, eu peço até desculpa, não consegui assistir sua primeira aula e entrei na aula agora, então estou um pouco perdida. No que eu for, vou pedir orientação. Tudo bem. Eu só vou pedir uma ajuda, se alguém pode ir listando. Eu vou criar, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar... Se alguém puder ir me cantando aí os nomes das pessoas dos grupos, eu agradeço. E aí a Amália e a Amanda ficam para o final, a gente conversa. Obrigada, professor. Tem o grupo que sou eu, Diana, a Kelly Lima e a Clarissa. Lima e Clarice. Isso. Beleza. O grupo 1 é a Aline, Genaína e Adriano. Beleza. E o grupo 3 é o Douglas? 3 é o Douglas, Flávia Marlídia e o Robson Victor dos Santos. E o Robson, né? Isso. Tá. Aí, Mariana, eu vou te colocar no grupo 1, tá? Ok. E vou colocar a Ramalha no grupo 3. Assim vocês já pegam o pessoal. Tá, Tá tá bom? ótimo. Tá ótimo. Então, Obrigada, professor. sem problemas. Ramalha, eu não vou conseguir fazer um wrap-up de toda a matéria, então... Não, que agora, é né, isso. Eu pego com alguém que assistiu, professor. Obrigada pela atenção, tá? Não se preocupe, não. Perfeito. A gravação já iniciar está lá os- no AVA, viu? A gravação Ótimo. da aula passada está no AVA. Isso aí. Ótimo. Essa voz meio de gralha que tenho, mas está lá gravado. Eu vou jogar aqui vocês na sala, vocês fiquem à vontade para discutir. Vocês têm 15 minutinhos para ler o case, então até 19h45 e mais 20 minutos para resolver, montar o exercício. Então, a gente voltaria aqui às 25, 20h10 mais ou menos, tá? Eu vou ficar pulando de grupo em grupo para resolver dúvidas e conversando com vocês, tá bom? Até aqui tudo bem? Tranquilo? As instruções para o exercício? Sim. Beleza, pessoal. Então, estou abrindo aqui. Depois, qualquer dúvida, qualquer problema, vocês também fiquem à vontade para me chamar, tá bom? Beleza. Já foi o grupo 1, professor? Eu não vi. Eu chamei vocês. Eu não vi, perdão. Genaína, né? Isso. Eu vou te mover para o 4 e depois de volta para o 2, tá? Só para... Provavelmente vai aparecer um convite aí agora, ó. Sim, apareceu 2.
Isso, entra no 2, é isso aí. Ah, mas o nosso é o grupo 1. Eu sei, mas acabei criando salas diferentes, tá? Entendi, Ah, perdão. tá. Por isso que eu saí. E a Ramalha também. A mesma. Conseguem ir lá para entrar de novo? Como é que é? Tem que Tem que Acho mandar que pra tem que gente. mandar para a gente de novo, é. Eu vou Isso, mandar vocês todas para o 4, tá? Tá. tudo bem. E o Adriano também. Aí é só o número da sala. Tá. Beleza, pessoal. Fiquem à vontade para começar a apresentação aí, pessoal do grupo 1. Ok. Então, a gente pegou ali o caso Debete, né, que é do açougue. Eu achei fantástico, assim, a visão dele no negócio dele em relação à diversificação do que ele faz, né? Ele não se limitou somente no açougue, então ele criou outros nichos também para trabalho. Ele fala muito da parte lá que vem de família, que eles tinham açougue e tal, e com o tempo teve que fechar. Ele trabalhou em outras áreas e num determinado tempo ele ouviu falar sobre esse tipo de carne, que era uma carne diferenciada no mercado, e ele gostou tanto que começou a estudar e a investir no negócio, que é um tipo de carne que sofre uma maturação. Isso bem resumidamente, né? E dentro disso ele formou uma empresa bem diferenciada do comum, né? Um açougue boutique, então que ele tem um atendimento mais especializado, ele tem uma equipe bem treinada para atender esse tipo de público. Ele também tem um restaurante que ele serve as carnes que ele produz. Também dentro do açougue ele tem algumas ofertas, não só dos cortes de carne, mas também kits de churrasco, kits para lanche. E dentro disso, tudo que a gente conseguiu encontrar,
ali nas forças, a gente identificou a questão da honestidade, então que ele oferece o produto dele, mas não tenta passar a perna no cliente, digamos assim. Então, ele oferece o melhor que ele tem, com um preço justo, ele fala, inclusive, no case, e não há aquela coisa, vou fazer um corte diferenciado para parecer que é esse corte, e eu vou vender de uma maneira, sendo uma coisa, vender gato por lebre, digamos assim. Então, ele preza muito por essa honestidade e treina os seus funcionários com relação a isso. Se aparece outra força que a gente vê, se aparece qualquer problema, ele tenta resolver esse problema e resolve da melhor maneira possível e de uma forma muito rápida. Então, o cliente ele não vai sair no prejuízo, não vai ter que esperar tanto tempo para a resolução do problema dele. Outra força seria a compra da matéria-prima direto com o fornecedor, que é uma força, mas também é uma ameaça, né? Por outro lado, uma ameaça. Mas ainda falando sobre a força, então ele consegue comprar direto com o fornecedor e eles criam da maneira como ele precisa que seja a criação desse gado, né? Com a alimentação correta, enfim. Outro ponto seria, como eu disse anteriormente, os funcionários bem treinados. Então, eles estão treinados para oferecer o melhor e para resolver os problemas também da melhor forma. E, segundo ele, um preço justo. Eu não sei se na nossa realidade esse preço seria tão justo assim, mas dentro do case, um preço justo. Posso ir comentando? Por favor. Eu acho que faz sentido aqui. Uma coisa que eu notei, assim, em termos da força, honestidade, fica um pouco obscuro o que vocês estão querendo dizer. Minha sugestão é utilizar a credibilidade. Ok. Credibilidade né, e vai isso com a reputação no negócio de açougue e desse tipo é muito importante, né? Vai Perfeito. diretamente com relação à marca e todas essas outras coisas compõem um pouco essa questão da marca. Certo. Legal. Nas fraquezas, assim, como eu disse, eu, né, particularmente, achei fantástico o case ali e o modo como ele desenvolveu essa empresa. Tivemos um pouco de dificuldade de achar fraquezas ali, mas uma que nós identificamos seria, ele fala em crescimento, né, em expandir, inclusive, para fora do país, essa empresa, e como ele preza muito pela qualidade do produto, até que ponto crescer exponencialmente seria possível sem perder essa qualidade pela qual ele tanto preza. Então, para nós, seria uma fraqueza. Legal. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, vocês acham que, por exemplo, esse business do Debet é um negócio difícil de imitar? Não, eu acho que não. Perfeito, até porque a gente tem vários açougues que surgiram desde então com essa mesma toada. Só que qual é o mais famoso? Qual a vantagem do Debet nesse sentido, né? O fato dele ter sido o primeiro ou um dos primeiros a atuar nisso garante para ele um lugar diferenciado. Ainda assim, é um business fácil de imitar. Então, para crescer, talvez ele tenha um pouco de dificuldade. Eu colocaria uma das fraquezas possíveis aí, seria isso, né? Juntamente com o outro lado, talvez uma fortaleza, que vai de encontro com todas as coisas que vocês falaram aqui, a questão da reputação, o fato deles terem sido os primeiros, ou um dos primeiros, também é uma fortaleza no sentido de formação de marca, né? Ok. Quer falar um pouquinho das oportunidades e ameaças, Ginaína? Pode ser. Dentro das oportunidades, a gente pensa que hoje em dia, né, mesmo sendo um público seleto, as pessoas buscam mais qualidade naquilo que estão comprando, né? Então, aqueles que têm um poder aquisitivo diferenciado, eles não vão prezar tanto pela quantidade, mas sim pela qualidade, e é o que eles oferecem ali, um produto diferenciado.
para esses clientes mais exigentes, né, mais sofisticados. Então, é uma oportunidade. E também as parcerias que ele fez durante esse processo que ajudou com que ele crescesse, seja na parceria com alguns criadores do gado, seja com alguns açougues que compram aquela parte da carne a qual ele não utiliza, alguns mercados no qual ele entrou com o açougue dele, com a carne dele dentro dos mercados, que é também uma grande ameaça, mas ali ele também viu a oportunidade, né, de ter a carne dele, o produto dele dentro daqueles mercados. Perfeito. Eu acho que aqui a oportunidade, quando a gente fala de cadeia de suprimentos e as parcerias, eu diria que isso já é uma característica deles, que é intrínseco da operação, né? Já nesse sentido. E aí a oportunidade teria que pensar um pouquinho melhor para identificar alguma coisa nesse sentido. Tá? Ok. Uhum. Professor, eu posso perguntar duas coisas? Que eu vi você falando, tipo, que ele não conseguiria crescer pelo formato do negócio, mas talvez ele conseguisse crescer como uma franquia, por exemplo, se ele focasse em experiência. Se a gente falar de experiência do cliente, ele poderia crescer como uma franquia. Quem está falando? A Mariana. Tô aqui. Então, Mariana, eu não disse que ele não conseguiria, eu disse que ele teria mais dificuldade para crescer. O fato de ser fácil de imitar seria uma dificuldade para o crescimento. Talvez isso que você citou aqui, o crescimento através de abertura de franquias, seja uma oportunidade também. Vocês poderiam colocar aqui sem problemas, faz sentido para mim. Tá? Que seria, ou seja, replicação de modelos através da oportunidade, ou seja, aproveitar que tem vários empreendedores interessados nesse modelo né, e na fama que o modelo adquiriu para crescer. Acho que faz sentido para mim, tá? Porque, assim, do jeito que você falou, que você vai acompanhar, já fazendo um spoiler para a próxima etapa, já é uma estratégia de crescimento através de franquia. Né? Sim. Aí, para mim, a força putz, eu tenho uma marca bacana, né, estabelecida, e a oportunidade existem empreendedores, pequenos empreendedores ou pequenos ou pessoas com capital, né, pessoas físicas com capital disponível para investir, interessadas em investir em pequenos negócios, que é basicamente a definição de um franqueado. Aí você aproveita que a tua marca é forte, com essas pessoas que estão interessadas em abrir novos negócios para criar essa rede de franquias, que seria a estratégia. Mas eu vou explicar só a forma de escrever e a definição, mas a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. Ginaína, sobre as ameaças, alguma coisa que você já não tenha falado? Sobre uma epidemia com os gados ali, né? Tipo, a vaca, não sei das quantas, esqueci o nome da peste lá que dá nos gados, a vaca louca, por exemplo, né? Enfim, uma doença que atacasse os gados seria uma grande ameaça para o mercado dele, né? A fitosa, por exemplo? Por exemplo. Perfeito. Então, e eu acho que os demais ali, indiretamente eu acabei falando, né? Grandes marcas do mercado, a matéria-prima, que apesar dele ter parceiros, né, que hoje fazem a criação do gado para ele, mas a maior parte, pelo que eu entendi, ele precisa importar. Então, uma alta do dólar, não sei, de repente pode ser uma grande ameaça ali também, né? Perfeito. Legal. Tá bom. Eu vi que teve outro grupo aqui, acho que obrigado, Janaína, excelente apresentação. Obrigada. Os comentários eu já fiz. Teve outro grupo aqui, que acho que foi o grupo 2, que também fez o debate. Vamos fazer o seguinte, pessoal do grupo 2, vocês apresentam também,
mas não precisa explicar o case, porque o pessoal do grupo já explicou. E se vocês quiserem focar somente nos pontos diferentes ou nas discordâncias que vocês têm com relação ou adicionais que vocês têm com relação ao pessoal do grupo 1, para a gente ser mais pragmático, eu agradeço. E aí, na próxima etapa do case, a gente inverte. Começa pelo grupo 2 e depois vai para o grupo 3, para o grupo 1, tá bom? Tá bem. Pessoal? Meninas, querem que eu apresente? Alguém do nosso grupo quer apresentar? Pode começar, Mari. Se for necessário complementar, nós vamos nos ajudando. Tá bom, fechado. Obrigada. Professor, eu acho que a gente colocou bastante coisa parecida com as meninas. A questão da humanização, talvez a gente considerou aí uma característica do negócio que coloca ele como um diferencial, aí como uma oportunidade interna. A humanização que ele tem no processo de atendimento, dentro a venda, a fidelização do cliente, esse relacionamento que ele estabelece, que as meninas falaram. Como uma fraqueza, a gente colocou a questão da entrega dele, por mais que ele consiga fazer a região metropolitana de São Paulo, tem uma dificuldade de expansão, que as meninas não citaram em cima, ele não conseguiu parcerias com frigoríficos e tal. Então, para expandir a questão da comercialização com entregas, ele tem dificuldade. Isso está como fraqueza? Isso, como uma fraqueza, exatamente. Como oportunidades externas, que ficou diferente do grupo 1, a gente colocou a possibilidade do aumento da experiência do cliente com novos leques de produtos, enfim, coisa que ele pode introduzir nesse caráter da experiência do cliente. Novas possibilidades de parcerias, que a gente coloca ali como parcerias para comercialização online e diferentes segmentos do negócio. Por exemplo, ele citou lá que ele fez uma parceria com uma barbearia. O quanto ele poderia crescer de parceiros, inclusive, por exemplo, um iFood, estou dando um exemplo, tá? Para que ele recuperasse lá uma fraqueza que ele tem, entendeu? A gente colocou a parceria como algo, enfim. E também, só para eu não perder, diferentemente das meninas, a gente colocou como um fator externo e aí problemático a concorrência tem um baixo custo operacional. O custo dele é alto. Então, a gente considera que é uma ameaça externa a concorrência ter um baixo custo operacional. Eu lembrei tudo, Diana? Que ficou diferente? Sim, tranquilo. Tá certinho. Eu acho que de uma forma mais resumida, assim, pensando no que as meninas pensaram e do que nós colocamos do diferencial, a gente trouxe um pouco mais essa questão do custo, relacionado ao ramo deles aí, pensando nesse grupo que eles atendem, né? Como diz a colega até citou, né? Acho que foi a Janaína que citou, não sei se o preço dele seria bom para mim, mas... Não, perfeito. Eu acho que essa questão da eficiência operacional pode ser uma fraqueza, sim, mas, por outro lado, ela já é compensada pela margem maior, né? Mas, por exemplo, quando a gente pensa num crescimento, pode ser um obstáculo. A única coisa que eu ia sugerir aqui é mudar alguns textos. Por exemplo, queda de fluxo do cliente. Precisa ficar um pouquinho mais claro o que vocês querem dizer com isso aqui. Aumenta a regulamentação, ok. Enfim, algumas coisinhas somente, que eu acho que... Mas de resto está bem legal. Mas somente Parabéns aí, esse, pessoal. professor, desculpa, queda do fluxo, no fluxo de cliente, pensando nessa escrita? Isso, eu acho que reescrever um pouquinho para ficar mais Essa claro. escrita, né? Não, Isso. beleza, só para entender os demais, porque a gente também pensou quando você foi lá e deu esse toque aí para a gente, só para a gente melhorar um pouquinho mais disso. Tranquilo. Beleza. Depois vamos ver como vai a segunda etapa aqui, acho que estou curioso para ver o que vem. Aí, pessoal do grupo 3, só vou, pessoal, fazer uma alteração aqui, vou colocar o grupo 2 aqui, só para não dar confusão depois. E aí, pessoal do grupo 3 fez sobre a Natura, né? Se vocês quiserem comentar. Eu posso apresentar meu time. Na verdade, a gente fez o da Natura, e aí, como ponto forte da Natura, a gente enxerga o nome,
Por exemplo, Natura é um nome muito forte e conhecido, então o nome por si só já vende a marca. A marca, né? A É. marca forte. A marca forte, perdão, é isso. E tem a qualidade dos produtos da Natura também é um ponto forte e ela é uma empresa sustentável. Então ela sempre investe em sustentabilidade, em programas nesse sentido, e a gente encara isso como um ponto forte. Grupo, vocês podem me complementar, por favor, aí. Mais alguma coisa sobre esse primeiro tópico? Douglas? O professor falou muito no começo da aula ali a questão ambiental, né? E é nesse sentido, então, que a Natura ela é vista como um ponto forte também. Perfeito. Eu acho que é bacana, porque, inclusive, é uma coisa que é um diferencial dentro do segmento, né? Se compara com uma Avon, com outras empresas de cosméticos, não tem essa mesma pegada. Né? E por si só, você pergunta, pô, mas, professor, qual é a vantagem competitiva que gera para a empresa? Né? Isso aqui é uma questão de formação de marca, muito mais do que uma coisa operacional, digamos assim, né? Professor, o professor comparou bem com a Avon, mas olha que... Desculpa, Janaína, está no mudo. Tá me ouvindo? Sim. O professor comparou a Natura com a Avon, né? Mas veja que coisa interessante, porque a Natura comprou a Avon. A Avon pertence ao grupo Natura agora. Então, é engraçado, né? Como elas são diferentes, mas eles estão construindo uma nova identidade, digamos assim, para a Avon. Perfeito. Mas, inclusive, na verdade, isso que você acabou de falar é uma prova do sucesso da estratégia da Natura, né? Porque ela foi crescendo através de melhor imagem, etc., com mais sucesso e mais margem, a ponto de conseguir comprar a principal concorrente. Perfeito. E aí, como fraquezas, a gente colocou a dependência que a Natura tem dos revendedores, então ela precisa, ter uma revendedora ali, onde ela paga a comissão, ela tem um custo ali com o revendedor. A gente colocou como uma possível fraqueza, tá? Então, a gente também ficou debatendo se isso era uma fraqueza ou poderia ser até um ponto forte da Natura. Então, a gente resolveu colocar para debater aqui no momento da discussão. E também necessidade de investimento em marketing e um custo alto com logística, porque assim a Natura está em todo o território brasileiro. Então ela tem um custo muito alto aí para levar o produto até a Amazônias, por exemplo. De fraqueza foram essas. Legal. Dependência dos revendedores pode ser sim uma fraqueza, porque se você pensa em crescimento em outros modelos de distribuição, por exemplo, e-commerce, isso pode ser uma barreira, né? Porque como é que você opera uma distribuição via e-commerce e não concorre com o teu revendedor independente, né? Isso pode ser um complicômetro mesmo. Outras empresas acharam a solução. Por exemplo, o Magazine Luiza consegue ter uma simbiose entre a operação física deles com a internet. Eles vendem pela internet. Primeiro que eles são um marketplace, né? Então eles vendem mercadorias de um monte de gente, não só deles, mas pensando nas mercadorias que são deles, que eles vendem via internet, boa parte são entregues pelas próprias lojas. Né? Então a loja acaba funcionando como um hub logístico, e isso, de certa forma, entra na margem da loja e acaba gerando não competição entre elas. Enfim. Esse era um comentário que eu ia fazer, né, professor? Porque às vezes, quem Criciúma, por exemplo, tem Magazine Luiza, e muitas vezes a gente compra no site e a forma de entrega lá, retirar na loja com frete grátis. Eles aproveitam a mesma logística, provavelmente, de entrega de outros produtos e utilizam para pegar com frete grátis. E é uma forma muito mais rápida, né? E isso entra na margem da loja. Então, eu não tenho ideia se isso traz algum... Entra na margem da loja?
Tem isso faz parte aí da remuneração da loja, né? Quando eles avaliam o PNL da loja, entra receita de e-commerce. Então, ajuda a loja a ficar de pé. Provavelmente, quando você fala, mesmo quando você paga frete, algumas lojas têm um caminhãozinho próprio que faz entrega. Então, o cara sai da loja e vai te entregar, porque você está realmente pagando aquele caminhãozinho, que dificilmente vem lá do CD central. Tem lojas que são, eles chamavam de lojas virtuais, é modelo antigo, tá? Mas que não tem estoque, e basicamente você entra lá e o vendedor opera o e-commerce para você. Então, ele ganha comissão em cima do e-commerce. Então, eles conseguiram achar os modelos interessantes de sinergizar operações que inicialmente pareciam ser concorrentes. De repente, aqui pode ser uma solução também para essa Ô, professor, fraqueza. na pandemia que as lojas fecharam, eles fizeram um esquema de cada corretora, cada vendedor dentro da loja tinha seu próprio e-commerce. Então, podia divulgar para a tua base de amigos, enfim, para as pessoas em volta, um link que tinha todos os produtos e você comprava e pagava a comissão para aquela pessoa que você conhecia do Magazine Luiza, que estava em casa e não ia conseguir trabalhar, entendeu? Foi Perfeito. bem interessante, assim, e foi bem copiado o modelo. Eu falo isso porque eu trabalho na construção civil, trabalhei na MRV durante 5 anos, e a MRV copiou esse modelo para expandir a carteira além dos corretores, né? Ela queria criar prospectadores, pessoas que trouxessem clientes para dentro que não fossem corretores de imóveis. E ela fez o mesmo esquema do Magazine Luiza, um link para cada uma das pessoas. Trabalhar vendendo, prospectando clientes. Esse modelo poderia funcionar, de repente, aqui para a Natura. Né? Enfim, bacana, Mariana. Obrigada por compartilhar aí a experiência. Mas, professor, a Natura já tem esse modelo, né? Então, Legal. Eu ia falar. Eu estou desatualizado. Não, hoje, antigamente, né, até ainda tem, mas é muito menor a quantidade daquelas pessoas que vendem o catálogo, né? Hoje você tem um link que a pessoa vai entrar no seu catálogo e fazer o pedido através do seu link. Então, isso até no hotel urbano, tudo assim já tem os vendedores com o link que a pessoa ganha o que eles chamam, né, Aline, de marketing de associados, né? Exato. Eles botam as pessoas para fazerem páginas personalizadas. Eu sei que na Natura teve um projeto até de você retirar o produto na loja física. Então, você compra com a revendedora e tira no franqueado físico, enfim. Eu vou mandar meu link para vocês, tá? Ah lá, viu? Ah lá. Perfeito, pessoal. Vocês só não têm a nossa oportunidade lá embaixo do e-commerce, por favor, né? Então, olha só, essa dependência dos revendedores já passa a eliminar um pouquinho a fraqueza aqui com esse tipo de com a adoção desse tipo de estratégia. Tá bom? Legal. Obrigado aí por compartilhar e complementar a aula. Já uma parte do meu salário já estou devendo para vocês. Legal. Vocês querem falar um pouquinho aí, Douglas? E acho que era o Robson que estava apresentando. Tem a oportunidade e ameaças. E ameaças, né? Oportunidade a gente colocou como uma expansão global da Natura, porque hoje a gente entende que a Natura é muito forte no Brasil, mas poderia se expandir pelo mundo e pegar outros mercados. Produtos diferenciados, colocar mais variedade de produtos ali dentro da marca. Aqui a gente colocou uma escassez de mão de obra própria, porque a gente entende que hoje a Natura terceiriza muitas coisas. Por exemplo, logística é terceirizada, meio de pagamento da Natura é terceirizado. E pela força da marca, talvez ela poderia ter a mão de obra própria e gastar menos com terceirização, porque quando ela terceiriza, talvez o serviço saia mais caro. Mas isso é oportunidade de que aspecto que eu não entendi? Oportunidade de ganho financeiro. Redução de custo, de redução de custos. Exato, porque... Isso. É a análise vertical horizontal da empresa, né? Sim. Viabilidade, análise de custo, né? A logística própria, ela... Legal. Ela sai eu só mudaria um pouquinho o texto para deixar isso aqui um pouco mais claro, mas faz sentido
Acho que tem que avaliar exatamente com carinho Porque para quais posições isso seria proposto, né? Mas é sempre essa análise de terceirização, internalização é pendular, tá? Então, frequentemente é uma coisa que vai e volta. Várias empresas, por exemplo, quando a gente teve aquela crise dos caminhoneiros, adotaram a estratégia de vamos ter frota própria, né? Vamos verticalizar isso aqui numa atividade como a logística e o transporte que tradicionalmente tem um índice de terceirização, seja com autônomo, seja com outras empresas de logística, altíssimo, tá? Pode ser que tenham casos aqui que não vale a pena, simplesmente. Acho que várias coisas têm que ser levadas em consideração, frequência de utilização, intensidade, e até conhecimento operacional do cara que é especialista, né? Natura não é especialista em serviço de limpeza, pode ser que ela adote práticas que não sejam tão eficientes, ela não consiga ter um serviço tão eficiente quanto a de limpeza. Mas, questão de impostos, né, professor, interfere muito, né? Eu trabalho com TI, mas nós temos clientes, grandes indústrias, né? E teve indústria dessas que chegou a montar empresa de transporte em troca de ICMS na compra de matéria-prima. Então, tu pode usar crédito de ICMS para compra de caminhões, né? Então, imagina, uma frota própria, trabalharia com manutenção apenas. Cara, né? o tributário no Brasil gera umas distorções malucas, e gera incentivos completamente fora aí do padrão, né? Mas, enfim, sempre tem pano para manga. Vamos dar andamento aqui, senão a gente não passa tudo. A gente colocou isso né? também, essa questão da escassez, visando também a qualidade, né? Acho que alguns pontos focais ali de alguns produtos que eles produzem e que acho que sendo a mão de obra própria da Natura, com treinamentos, acho que a qualidade acaba sendo um pouco maior do que quando você terceiriza o serviço. Lógico que você exige do seu cliente ali uma qualidade, mas a gente sabe que a terceirização entra aí bem mais para a redução de custo, né? Então, dependendo dessa redução de custo aí, a qualidade também cai. Então, estando na mão dela, o carro-chave ali, né? O carro-chefe em questão de alguns pontos de mão de obra ser exclusivamente da Natura, eu acho que garante mais essa qualidade e exclusividade que só a Natura tem. A gente tem que avaliar muito bem, quando a gente está analisando essa questão de terceirização e internalização, como eu disse, quais atividades a gente internalizaria e terceirizaria, né? Um dos aspectos é justamente esse, a questão da qualidade impacta sim, mas onde é que a gente quer ter qualidade? Em fatores nos quais você vai ter um impacto, uma diferença significativa no teu negócio. No caso do Debet, você quer ter um açougueiro, não quer ter um açougueiro terceirizado. Você não vai controlar a qualidade do açougueiro terceirizado jamais. Então, você ter o açougueiro próprio te dá um controle sobre a operação que é muito importante. Né? E que, no caso do Debet, faz sentido. Agora, dependendo da atividade que a gente for internalizar, talvez mais qualidade somente ter o custo e isso não vai encantar seu cliente. Tá? E, inclusive, eu diria que existem casos que você internalizar reduz a qualidade, porque você deixa de comprar de um especialista, né, para tentar fazer um negócio que você não manja do assunto e acaba fazendo uma qualidade pior e com um custo pior. Existem exemplos vários. Desde, por exemplo, uma coisa fácil. Escritório jurídico. Vou ter lá meu advogado trabalhista. Cara, existem escritórios jurídicos especializados em trabalhistas, tanto em volume quanto nas causas mais complexas, com gente que estuda só isso,
e tem um volume muito maior de casos, que vai conseguir fazer essa atividade com muito mais qualidade. E certamente o teu comprador aí de cosméticos não vai te comprar mais perfume se você tiver um advogado trabalhista melhor ou pior dentro de casa, entendeu? Só para dar um exemplo, tá? Em atividade que é um pouco mais absurda até. Olhando aqui as ameaças, Robson, só para a gente adiantar, a gente vê aqui uma coisa que saiu curiosa, né? Problemas com venda online, questão da fraude. Quando a operação de empresas que têm revendedores porta a porta, né? Esse modelo, uma das fortalezas que eles têm é justamente o conhecimento da revendedora pelo cliente, né? O cliente ser conhecido pela revendedora. Primeiro que assim você consegue atrelar incentivos, né? Então o cara só recebe comissão em cima do pagamento. Segundo, que a própria avaliação de crédito feita lá na ponta pelo vendedor é muito melhor, tem melhor qualidade e tal. Então, a composição desses dois modelos aí online com a venda direta, ela tem uma super oportunidade, eu diria, né? Talvez essa ameaça aqui, ela possa ser combatida, a gente vai falar na frente, justamente com a questão das revendedoras diretas, o conhecimento e a variação de crédito na ponta, que é feito por elas. Tá bom? Pessoal, é isso. Em termos da apresentação, agradeço aos grupos aí. São 9 horas, vamos dizer assim, 9h10, 9h12, a gente volta? Tudo bem? Pausinha, intervalo. Beleza, então até logo mais. Fechou. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, Tchau. pessoal. Beleza. Vou projetar aqui. Então, só lembrando, né, a gente acabou de fazer o exercício aqui do SWOT, né? A gente começa sempre pelos fatores internos, define as fortalezas e fraquezas, depois os externos, oportunidades e ameaças. E aí, gente, o que eu queria passar com vocês um pouco aqui beleza, uma vez que eu fiz o SWOT, qual é o próximo passo, né? Para que serve esse troço? Eu só listo essas qualidades? Diga, Douglas. Professor, só uma dúvida antes de continuar. A análise de SWOT, ela faz parte do planejamento estratégico da empresa. Perfeito. Né? Em que momentos ela deve ser aplicada? Tipo, no planejamento anual, é constante? Porque o planejamento é constante, né? Mas, tipo assim, as forças, geralmente as forças não mudam de um dia para o outro, né? Em que momento ela é feita? Eu tenho uma empresa, né? Quando eu vou abrir a empresa, eu não tenho minhas forças ainda. Isso é feito depois de um tempo. Qual é a cronologia para mim poder entender um pouquinho? Porque quando a gente abre uma empresa, a gente tem que ter vários indicadores, né? Em que momento ela é feita? Eu diria, assim, planejamento estratégico é ciclo. Tá? Então, todo ano a gente deveria rodar esse ciclo aqui que eu coloquei na tela. Não sei se vocês lembram da primeira aula. Porém, algumas partes dele, por exemplo, a questão da missão, visão e valores, elas não precisam ser revistas ou reconstruídas a cada ano. Todo ano elas devem ser revistas. Então, eu construí a minha missão, visão e valores ano passado. Esse ano, eu olho para ela, putz, vamos mudar essa palavra aqui, não, ou não tem problema, tá aderente ainda, segue o jogo. No caso dessas análises estratégicas, em geral, essas análises de SWOT, a gente faz aqui meia hora entre nós, né? Olhando o que a gente conhece do mercado, o que a gente conhece da empresa, tal.
mas elas são análises, são construídas envolvendo vários executivos da empresa. Em geral, elas também consideram, né, e a compra de estudos por terceiros. Então, você contrata uma consultoria ou então uma empresa de pesquisa para estudar o mercado, e aí você considera esses achados da empresa, como esse estudo da empresa, como parte da tua análise externa, né? E aí você para o teu executivo de vendas, juntamente com o teu CEO e com o teu executivo de marketing, juntamente com além desses estudos aqui, agregar o que eles estão enxergando do mercado. Eventualmente, você contrata palestrante para vir falar da economia, ministro, etc. Então, são processos que são caros na execução, né? Você contrata a consultoria para fazer, estudar a tua operação, para buscar dados, informação, construir uma análise interna de forças e fraquezas. Você gasta muito dinheiro com esses estudos. Então, não é uma coisa que as empresas façam anualmente, porque não só dinheiro, mas também gasta tempo dos executivos. É um processo que é bastante demandante, tanto em recursos quanto em trabalho mesmo, né? Então, em geral, esses processos não são realizados assim na extensão deles todo ano. Você pode fazer uma vez a cada 5 anos, uma vez a cada 3 anos, um processo mais profundo, e aí, nos anos entre esses processos, esses intervalos, você faz uma análise complementar, né? Você olha o que foi identificado ali putz, isso aqui já está ficando desatualizado, atualiza uma parte, aprofunda a outra parte, mas, em geral, você dá sequência àquilo lá, só aperfeiçoando, né? Um exemplo, por exemplo, o censo que a gente está fazendo agora, o Brasil. O planejamento estratégico do Brasil é feito em cima de censos, que acontecem a cada 10 anos. Se você fazer censo a todo ano, é praticamente impossível. Análise interna no SWOT do Brasil, a análise interna inclui a realização de um censo. Olha com o esforço e o custo que se tem fazendo isso, né? Então, esses estudos acabam não acontecendo tão frequentemente, tá bom? Respondi? Respondeu sim. Excelente. Obrigado. É difícil dar uma resposta cravada, a cada 2 anos você faz, assim, não tem muita regra. Depende muito do caso a caso aí e da necessidade que você sentir, tá? Bom, então a gente acabou de realizar a análise SWOT, a gente tem um quadro aí mostrando os fatores internos e externos e uma visão nossa sobre a situação da empresa. Como é que a gente lê esse quadro a partir de agora, né? O que a gente faz com ele, né? Acabei de mostrar os quadros ali, né? Primeiro a gente faz as análises estratégicas, depois a gente define estratégias. As estratégias são definidas em cima dos resultados da análise SWOT, né? Então, que tipos de estratégias podem existir, né? Então, esse quadrinho resume bem. Então, a gente pode usar estratégias SO, que basicamente utilizam fortalezas para capturar oportunidades, tá? Estratégias WO, estratégias que alavancam oportunidades para superar fraquezas. Estratégias ST, que utilizam fortalezas para proteger ameaças. Estratégias WT, que minimizam as fraquezas para evitar alguma ameaça. Tem também o que a gente chama de estratégia indireta, quando demanda uma transformação, né? O que acontece, por exemplo, eu tenho uma fraqueza, né, atualmente, eu identifico que se eu melhorar, ou se eu trabalhar aquela fraqueza de alguma maneira, eu posso capturar uma oportunidade, né? Ou defender uma ameaça, tá? E aí, pensando aqui em exemplos, né? A gente trouxe, pensando na Gol, que nos anos 90, 2000, como uma empresa de aviação de baixo custo, ela era uma empresa razoavelmente nova naquela época, tinha uma frota nova,
ela tinha, por outro lado, por ser nova, uma baixa eficiência operacional, equipe nova, não conhecia ainda muito do métier, ainda estava em treinamento, então ela atrasava muito e ela tinha um problema de operação. Por outro lado, ela estava no mercado e que as empresas não tinham operações muito bem quistas, muito bem vistas, né, que os atrasos dos voos eram muito comuns, independentemente de Gol, mas as outras concorrentes também atrasavam. Então, era um mercado com baixa confiabilidade dos prestadores de serviço, digamos assim, e as pessoas acreditavam que os preços de passagem eram muito altos. Até pensando em Brasil, comparado com ônibus e outras situações, as pessoas, né, os clientes sempre enxergaram que as passagens de avião são caras ou eram caras. Então, o que ela fez naquela época, né? Primeiro, ela traçou uma estratégia de transformação, que é o exemplo que eu mencionei. Vou treinar minha equipe para melhorar minha proficiência na operação. Juntamente com a minha frota nova, eu vou oferecer preços baixos. Tá? Então, essa foi a primeira estratégia. O treinamento da equipe possibilitou eu reduzir meus custos operacionais e aumentar o giro do ativo. Ao mesmo tempo, a frota nova demandava menos manutenção, e com esses dois fatores eu consegui oferecer preços mais baixos. E, em paralelo, ela traçou uma segunda iniciativa para aqui está faltando o circulinho, mas para atacar a oportunidade de oferta de voos on-time e alavancar em cima da percepção do público de que as empresas não tinham confiabilidade em termos de horário. Até hoje, nos voos da Gol, eles falam isso, né? A empresa que tem maior confiabilidade e assertividade de horário, enfim, eles ainda alavancam em cima disso. Beleza? Até aqui, deu para entender mais ou menos a história de usar os parzinhos para definir estratégias? Faz sentido para vocês? Sim. Legal, Janaína. E aí eu trouxe alguns outros exemplos aqui, né? Então, por exemplo, a questão de uma empresa, imagina que não tem um determinado conhecimento, isso está como uma fraqueza, né? A oportunidade é que existem outros clientes, né? Concorrentes menores que tenham esse conhecimento. Então, a empresa decide, vou comprar um concorrente menor para adquirir esse conhecimento para a minha operação. Exemplos recentes, nem tão recentes assim, mas a compra da XP pelo Itaú, ou então das corretoras digitais pelo Nubank, para oferecer um produto de curadoria, digamos assim, de investimentos. Tá? Então, esse outro caso aqui, de possuir uma plataforma com rede de clientes fidelizados, né, externalidade de rede. E aí, simultaneamente, você percebe que existe uma oportunidade de crescimento na busca de outros serviços correlatos, né, de certa forma, no caso de entrega de refeições. Então, fazer como o Uber e abrir o Uber Eats. Né? Então, oferecer essa questão de entrega de alimentos para a minha plataforma de clientes que utilizavam o aplicativo de carona. Né? Esse aqui é parecido com alguns casos que surgiram na conversa de hoje. Né? Então, você tem uma empresa que não possui uma rede de agência, né? Por outro lado, você acaba tendo menores custos operacionais, por conta de não possuir as agências. Né? A ameaça é que, no mercado em que essa empresa está inserida, o mercado está acostumado com o atendimento físico. Né? Não está acostumado, demanda, né? aquela atenção física, demanda aquele tipo de atendimento.
aqui tem uma oportunidade também, que não está descrita, mas que existe, né? Que existia na época, que é o aumento da oferta de serviços digitais. Então, você tem um banco C6 abrindo uma operação totalmente online, sem absolutamente nenhum serviço físico, né? E oferecendo, graças aos custos baixos que eles tinham da operação, uma conta gratuita. Beleza, você tem um outro caso na indústria automobilística, né? A questão de conhecimento de outras formas, de outros tipos de combustíveis, de outras soluções de combustíveis, né? E fontes de energia para movimentar o automóvel. Surfar a onda na verdade, a ameaça, né? Da alta do petróleo, dos custos do derivado do petróleo e até da questão da sustentabilidade, que é uma coisa mais recente. Então, o início de oferta de veículos com bicombustíveis, né, utilização de álcool e posteriormente, os veículos elétricos. São outros exemplos bacanas. Então, por exemplo, pensando aqui na indústria de exames clínicos, né, você tem um baixo retorno dos investimentos, alto custo dos equipamentos e disponibilidade dos horários noturnos, que, em geral, o pessoal vai fazer exame durante o dia no horário comercial. Por outro lado, as instituições públicas têm uma baixa oferta desses equipamentos super caros e super raros e um excesso de necessidade, né, um excesso de procura de exames, né? Então, você utiliza o horário noturno, né, corujão, para realizar exames para o setor público. Beleza? Bacana? Até aqui? Faz sentido? Entenderam um pouco a dinâmica? Beleza. Sim. Legal. Aí eu vou propor a segunda etapa aqui do nosso exercício. Hoje é uma aula, tudo que a aula passada foi teórica, hoje é uma aula mais prática, né? Ali no Jamboard, eu tenho esse quadrinho aqui, né, que eu queria que vocês definissem 3 estratégias baseadas nas fortalezas e nas fraquezas que vocês identificaram e nas oportunidades e ameaças que vocês identificaram. Eu queria que vocês definissem 3 estratégias para a empresa que vocês selecionaram, tá? Selecionando pelo menos uma fraqueza ou uma fraqueza e uma fortaleza, pelo menos uma oportunidade e uma ameaça, e definindo uma estratégia. Tá bom? Aí aqui, assim, o Jamboard é o mesmo que você já tem. Em geral, eu dou 30 minutos para essa atividade, mas se vocês... Aí vocês vão... A gente vai acompanhando. A partir de 20 minutos eu entro ali para vocês, para a gente não se estender muito aí para não avançar no horário, tá bom? Beleza, pessoal? Ok. Beleza. Basicamente é isso. Eu vou ligar aqui as salas e aí deve chegar o convite para vocês. Hein? Qualquer coisa, vocês me chamam também. E a gente tira do... Kelly, São as mesmas salas anteriores? Sim, sim. Acho que dá certo aqui. Kelly, você estava na sala 1, certo? Junto com a Clarice, com a Diana e com a Mariana. Isso. Tá bom. Mas era grupo 2, né? Sala 1, a sala está meio bagunçada, mas os grupos estão certos. Tá bom. Legal, pessoal. E aí, gostaram do exercício? Agora foi mais desafiador? É difícil, né? Eu achei também, eu me senti mega empreendedora, assim, sabe aquelas, né? Tipo, meu Deus do céu, o que eu faço? Que estratégia é essa, gente? Como é que eu faço? Legal. Boa. Então, vamos passar rapidinho, vamos tentar terminar até as 10h15.
eu vou aqui de novo na mesma toada, só que a gente vai inverter. Eita, o que está acontecendo aqui? Vamos começar com o pessoal da Natura e depois a gente vai para o pessoal da Debete, pode ser? Pode. Pode sim. Ok. Querem contar aí o que vocês pensaram? Os meninos querem falar? O que é que eu falo? Pode falar. Então, tá bom. E a Então, o gente que complementa se precisar. Tá bom. Então, o que que a gente pensou, Pro? Pensamos na seguinte, na dependência de revendedoras, né? Então, no externo, a gente colocou aqui um aumento do faturamento pelo e-commerce e a estratégia era investir no e-commerce, né? Justamente Então, para aumentar o faturamento. E pensando aí na qualidade dos produtos, pensando na questão das empresas concorrentes, aí a gente investir no marketing e distribuições de amostra grátis para poder fazer a divulgação dos produtos e aí ter esse marketing aí mais agressivo aí em relação às outras empresas, para a divulgação da qualidade dos produtos. E o último, uma empresa sustentável, né, que é substituição dos produtos e uma aceitação, né, desses produtos, investindo em embalagens biodegradáveis e produtos sem testes em animais, né? Então, tem uma preocupação aí muito grande em produtos que são testados em animais e embalagens que não são biodegradáveis. tá. Eu não lembro, todas essas... eu lembro das fortalezas aqui, estarem ali no SWOT de vocês, mas eu não lembro das oportunidades. Todas elas estavam ali no SWOT de vocês? Todas essas aqui, as oportunidades? Sim. Peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver aqui. E As tudo bem se oportunidades. estiver incluído, tá? Mas só... A gente colocou como oportunidade qualidade do produto e empresa sustentável. Sustentável está aqui como fortaleza, né? Isso. Aqui tem produtos diferenciados, variedade do mercado, escassez de mão de obra própria, aumento do faturamento pelo e-commerce e expansão global. Né? Então, aumento do faturamento pelo e-commerce está aqui. Mas empresas concorrentes o Boticário Jequiti, não entendi bem o que vocês estão querendo dizer por isso. Tá? Então, não sei se vocês estão se referindo àquela que é produtos diferenciados. Na qualidade dos produtos, aqui em cima, na Então, Fortaleza. mas isso aqui tá é uma fortaleza, né? Isso. A qualidade dos produtos está aqui, ó, fortaleza, beleza. E aqui na oportunidade, na ameaça, que não estou entendendo de onde está vendo isso aqui e o que é que vocês estão querendo dizer com isso aqui. Aqui a gente colocou o T deixa que eu não lembro as siglas. O T, Empresas aqui embaixo. concorrentes do Boticário Jequiti. Então, Isso. aqui, beleza, mas não entendi muito bem o que vocês querem dizer com isso. Que aqui as empresas... Isso, as empresas concorrentes, elas são... Aqui a gente entrando com o marketing em cima da qualidade dos produtos que a empresa fornece, fazendo a distribuição de novos produtos, amostra grátis, né? Para fazer essa divulgação desses produtos, a gente faz... Qual que é a ameaça das empresas concorrentes do Boticário Jequiti? Elas também trabalham em cima do marketing, né? Dos produtos delas, até mesmo elas colocam aí Posso tentar complementar? Que, assim, ó, Pode, as fica à duas vontade. trabalham no mesmo nicho de mercado, né? As duas vendem perfumes, cosméticos. Então, um diferencial, algo que aumentaria a competitividade, é aumentando na estratégia do marketing, né? Mostrar o porquê que o produto dela é melhor em relação aos concorrentes. Foi mais nesse sentido. Certo, mas qual que é a ameaça das empresas concorrentes ali? O que é? Você está dizendo que só que tem existência de grandes concorrentes, é isso? Isso. Perder o cliente para um dos concorrentes, sabe? Por Isso. conta do produto. Porque realmente o cliente ele é fidelizado por exemplo, o perfume, ele
ele é fidelizado, né? Então, se for para o concorrente, provavelmente ele passe a comprar sempre do concorrente. Algo nesse sentido, de Essas perder empresas, mesmo. essas empresas maiores, elas até utilizam pessoas influenciadoras, né, nas mídias aí, artistas, perfumes com nome de artistas, produtos, né, cremes, para poder aumentar as vendas, né, porque fazendo essa associação, muitas pessoas, né, o público aí, o artista tal usa tal perfume e acaba comprando através desse marketing, né? Às vezes o produto Perfeito. nem é tão bom, vamos dizer assim, a qualidade dos itens que tem dentro daquela composição não são das melhores, mas o fato dele ter o nome do artista X, que eu sou fã, eu compro, entendeu? Acaba Não, perfeito. influenciando. Acho que aqui o texto aqui está um pouquinho confuso só. Eu alteraria, só para deixar um pouquinho mais claro. Então, investir em marketing, distribuição de amostras, o que você quer fazer com isso, com esse investimento em marketing? Você quer diferenciar o seu produto, né, e fortalecer essa percepção de diferenciação do produto na cabeça do teu consumidor. Então, acho que são essas palavras-chave que tem que estar aqui escritas de alguma maneira: diferenciação do produto e fortalecimento e comunicar essa diferenciação do teu produto que tem qualidade boa aqui na Fortaleza, né? Eu acho que é isso. E aí você se diferencia dos seus clientes, que estão de grandes, não tem um produto tão bom quanto o seu. Acho que é essa a lógica, certo? Tá. E aí, beleza. Mesmo, eu entendi a estratégia, né? Tipo, você, na verdade, está alavancando a questão, a terceira aqui, estratégia, está alavancando a questão da sustentabilidade da tua empresa, né? Eu só não entendi qual que era a substituição do produto, a ameaça de substituição do produto e aceitação do produto. Não entendi, falhou aqui para mim, ficou cortando, eu estou tentando associar aqui o que você falou. O que eu estou dizendo é assim, para mim faz sentido a estratégia, a terceira estratégia aqui, eu só não entendi o que quer dizer essa ameaça, substituição do produto, aceitação do produto. A substituição é porque, dependendo do que você substitui do componente do produto, pode ser que não tenha uma boa aceitação. Então, você tem que aí trabalhar em cima do que você vai substituir, se vai ter uma boa aceitação do cliente no final, né? Se isso não vai impactar na textura, na fragrância ou no tipo de embalagem, porque está acostumado a comprar daquele tipo, né, daquele formato, e de repente você, por uma estratégia meramente da empresa, pensando só na sustentabilidade, faz toda a modificação do produto, e isso pode ser que no final o cliente não tenha uma boa aceitação, mesmo que o produto fique até melhor do que ele é hoje, entendeu? Então tem que ter um certo cuidado na hora que você vai fazer a substituição desses componentes do produto, para que ele seja bem aceito. Tá, e aí a estratégia, ao invés de investir ou investir em alterações do produto que sejam menos perceptíveis ou que tenham menor impacto na qualidade, né? Por exemplo, Na qualidade, isso. a embalagem. E que não agrida o meio ambiente, né? Que eu acho que é um diferencial e também ajuda muito no marketing, né? Beleza, ou seja, entrar de forma cautelosa aí na alteração do produto e ainda assim alavancando em cima da imagem de sustentabilidade. Isso, porque se o cliente ficar na dúvida, pô, mas por que mudaram a embalagem? Sem um motivo, talvez ele não concorde tão fácil como se a gente foi mudado para, tipo, nós pensamos no meio ambiente. Nós O pensamos produto é o mesmo, só que mudou a embalagem mesmo. só, né? Então, legal, bacana. Só complementando essa estratégia de vocês, a Natura já tem, inclusive, uma estratégia assim. Por exemplo, tem os perfumes que é a âncora deles, que é o caiaque, por exemplo, né? O caiaque, eles, uma vez ou outra, a cada 5, 6 ciclos, não sei dizer exatamente qual, eles mudam a embalagem. E aí, o que eles falam? Por exemplo, parte da embalagem é de vidro retirado do oceano. Aí tem lá o caiaque oceano. Então, eles mudam o formato não da fragrância, né? Não do produto em si, mas da embalagem.
e parte da matéria-prima do frasco, do perfume, é feito de vidro retirados do oceano. Não, Bom, daí, bacana. se eles roubaram nossa ideia, daí não. Vou querer os direitos aí, vou lá pedir os meus direitos, os nossos direitos aí, um Gente, percentual. é um pouco legal que essas coisas aconteçam, porque assim é um pouco do que eu falei na primeira aula, né? O efeito colateral de estudar a estratégia é que você começa a entender o porquê das coisas, o porquê das ações das empresas, né? Então, ninguém precisa fazer um planejamento, inventar a roda aqui totalmente diferente. Acho que faz parte aqui do exercício de entender as estratégias que são aplicadas atuais, tá? Na verdade, eu quis compartilhar, gente, porque eu achei muito interessante que vocês foram bem ao encontro do que hoje a Natura faz, né? Então, foram muito felizes no que vocês trouxeram ali, então achei, desculpa até me intrometer, mas achei que era legal compartilhar com vocês. Não, Não, achei que foi ótimo, ótimo. ótimo. Só colocando aí esse ponto também. Não, foi Bom, ótimo, obrigada aí. obrigado, pessoal do Grupo 3. Vamos lá, então, para o Grupo 2, como eu tinha prometido, primeiro aqui no Grupo 2, depois a gente passa lá para o Grupo 1. Vocês querem contar um pouquinho o que vocês pensaram aqui? Sim, eu posso falar um pouco, professor. A gente pensou um pouco em relação às fortalezas, que é a criatividade e a inovação, né? Ainda trazendo aquele cenário de que a empresa Debet, ele trouxe uma inovação em relação ao produto, né? Ele não é só uma boutique de carne, mas ele tem toda a parte de restaurante também. Apesar, né, da fraqueza do espaço de armazenamento, a estratégia que a gente montaria versus uma outra seria a parceria com grandes distribuidores para a utilização do espaço físico, né? Hoje isso seria um problema se a gente falar do Debet como um restaurante e uma boutique de carne, mas trabalhando a estratégia da distribuição como um todo, que também era uma das nossas fraquezas, né? A entrega como um todo, ele usar o que a gente já conhece aí do mercado, né? Que é o e-commerce de grandes marcas, e não só o e-commerce, mas o espaço físico, a entrega, né, a parte de transporte, tudo isso de forma consolidada. Eu acho legal a estratégia e vai de conta um pouco da conversa que a gente teve da terceirização, por exemplo. Exato. Né? Exato. Logística dificilmente ou raramente é feito diretamente. Existem casos, tá? Mas neste caso aqui específico, uma atividade que você poderia terceirizar com menor impacto na visibilidade da qualidade pelo cliente. Exato. E daria uma musculatura para eles crescerem. Então, para mim, isso que faz sentido. E a outra que a gente pensou vai muito ao encontro uma da outra, né? Seria a expansão através de franquia, né? Visando não só estar em todos os ambientes, estar em todos os lugares, né? Mas também a concorrência com baixo custo, porque, na verdade, a gente diminuiria a concorrência, já que a gente estaria em vários lugares, inclusive onde a concorrência está, e esse custo não seria direcionado à empresa como um todo, né? Não seria um custo individual, né? Seria um custo pulverizado em relação às franquias. A possibilidade da gente ter a marca em vários lugares aumentaria o profit da empresa, não necessariamente diminuiria o custo, né, da concorrência, com a concorrência, mas aumentaria o profit. E, além disso, a gente conseguiria estar em vários ambientes, atingindo vários públicos, né? Legal. Eu acho que também faz sentido, mas não é uma coisa que eu vejo eles executando, por conta de ser mais difícil replicar a questão do atendimento. Qualidade, talvez. Mas uma coisa que eu achei que vocês fossem colocar e não vi aqui, se vocês olharem aqui nas fortalezas, aqui nas oportunidades, colocar a possibilidade de aumentar a experiência do cliente. A gente pensou nessa, a gente pensou em ficar um pouco relutante. Então, mas hoje tem uma coisa aqui, e aí com a mesma questão de possibilidade de parcerias com diferentes segmentos,
Hoje em dia, eles montaram um restaurante do lado da unidade de churrasco, do açougue deles. Isso é exatamente essa estratégia. Você está... o cara que vai lá, ia inicialmente comprar a carne e ir embora para casa, não, agora você come a carne do teu lado, aqui do lado, entendeu? Tipo, você aumentou o leque de experiência que ele tem. Outra coisa que eles fizeram também, pensando um pouco com a questão do pouco espaço e do armazenamento, eles começaram a questão das entregas em pacotes, né? Isso aqui talvez não tenha tanto a ver, mas isso, através do iFood, eles começaram a entregar pacotes e kits. Você entra lá no Debet via iFood e pede kit de churrasco, kit de hambúrguer. E aí, nesse kit de hambúrguer, vem as carnes, o queijo, o pão. Então, estou aumentando o meu leque de produtos também com isso, né? A questão do portfólio que vocês mencionaram. Enfim, tem duas Professor, coisas que... eles também falaram do ramo de eventos, que às vezes pode ser uma alternativa para diminuir estoque, por exemplo. Lá no case, tinha lá eles fazendo eventos, né, participando de eventos, como uma maneira de rentabilizar e trazer a marca. Em alguns períodos pode ser uma opção até para você baixar o estoque, por exemplo. A gente falou bastante coisa que a gente tendenciou para esse lado, mas dá para fazer, dá para ter muita ideia aí. É um case interessante. Se você pegar evento, né, super tem a ver a imagem do Debet com esse mundo das cervejarias artesanais e tudo mais, né? Então, tem sinergia aí também. Legal. Vamos lá para o grupo 1, pessoal. Vocês querem mesma apresentação dinâmica? Não sei se já teve estratégias similares ou se tem coisa, ou se é tudo novo. Como é que vocês pensaram aqui? Pessoal, pode falar aí que eu falei demais por hoje. Mas eu deixo, pode falar. Ramalha, Adriano. E sobrou eu mesmo. A gente, então, pegou ali alguns pontos que a gente achou interessante. Por exemplo, a compra do fornecedor, né, de um fornecedor parceiro que garante a qualidade das carnes, e junto ao alto custo dessa matéria-prima, né? Então, a gente imaginou como estratégia, até uma sugestão do professor ali, né? Desenvolver novos fornecedores ou até mesmo ter a própria produção. Então, comprar uma fazenda ou mesmo parceria com alguma fazenda e fazer a criação desse gado no formato que eles precisam. Nesse caso aqui é o oposto da logística, né? Como que a gente viu no grupo anterior, né? Como manter a qualidade da produção da matéria-prima é importante, talvez uma solução seja ou desenvolver a tua própria produção de gado, ou ter uma parceria também nesse sentido, né? Existem vários modelos, estava falando com o pessoal, de você ser o dono do gado em si e o manejo você ficar a cargo do proprietário da terra. Enfim, demandaria o desenvolvimento aí do fornecedor de qualquer maneira. Mas é uma forma de garantir a qualidade, né, sem necessariamente terceirizar a produção, né? A questão ali que a gente pensa no crescimento com qualidade, né? Então, que seria uma fraqueza ali, ou uma ameaça, né? Crescer sem perder a qualidade. Então, e ter os funcionários bem treinados, que é uma força, né? Que ele diz que tem esses funcionários bem treinados. Então, a estratégia seria investir em mais controle de qualidade, né, de inspeção, e em certificações, treinamentos de atendimento ao cliente, o que garantiria, ou pelo menos mitigaria a chance de perder a qualidade, né? Perfeito. Acho que você pode eventualmente usar a estrutura atual para fazer essa replicação de treinamento, e você pode pegar os seus funcionários que hoje estão aqui, né, promover um cara que vai bem para supervisor e mandar ele para uma franquia, e ele
foi treinado contigo na tua equipe e fica responsável por replicar a qualidade lá no franqueado. Justo. Ali sobre o preço justo, né, que ele diz que o preço dele é justo e tem um público restrito. Então, uma estratégia seria fazer pesquisa de mercado e um plano de ação fiscal e financeiro, até para ver o que público mais ele consegue atingir, né, fazendo essa pesquisa de mercado, saber o quanto as pessoas estão dispostas a pagar pelo produto dele e quais outros públicos estariam dispostos a pagar, né? Fazer uma pesquisa de mercado para garantir esse preço justo e, quem sabe, alcançar novos mercados, novos nichos. Legal. Aqui, Janaína, não é propriamente... Pesquisa de mercado e plano de ação não são propriamente estratégias, tá? Em geral, essas ações elas acabam derivando das estratégias como forma de implantação. Ok. Né? Então, a questão, tem o preço justo e o público restrito. A estratégia seria criar outra linha de produtos, né? Criar linhas de produtos alternativas, sejam outros produtos para vender para esse mesmo público restrito, né? Então, o cara não come carne todo dia. Então, eles começaram a vender hambúrguer. Aí eles começaram a vender frango, peixe, entendeu? Exemplos de possibilidades para esse mesmo público restrito que gasta, mas não necessariamente come carne todo dia, nem aguenta, mas começar a vender utensílios de churrasco, né? Faca, tábua, poderiam ser opções, né? E aí pesquisa de mercado seria como executar essa estratégia para você entender melhor o mercado e identificar quais produtos a gente poderia oferecer, quais têm tamanho suficiente, né, de potencial suficiente para ser interessante para mim. Mas aí já é o como, né? Como eu detalho, como eu trabalho para conseguir implantar aquela estratégia. Plano de ação é exatamente isso, né? Então, como é que eu executo a estratégia, tá? Entendi. Beleza? Okay. A gente vai entrar um pouco nessa questão de como executar a estratégia nas próximas aulas, tá? Mas, enfim, acho que era isso por hoje, pessoal. Agradeço aí pelo empenho de todos. E esses materiais eu vou deixar aqui ainda disponível para vocês editarem por mais uma semana. E aí, na terça-feira que vem, eu baixo uma versão para dar nota. Então, caso alguém queira complementar, ou caso alguém assista online também nas aulas e quiser montar a resolução do case, também a gente ainda é possível dar nota, tá bom? Beleza, pessoal, era isso. Muito obrigado, boa noite. Obrigada. Boa noite, Boa noite. professor. Semana que vem. Obrigada, boa noite. Tchau.